Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, você conhece as pessoas que estão ao seu redor? Conhece todas as pessoas? Você está vendo um rostinho novo aí? Fale com esta pessoa, não permita que a pessoa saia daqui sem ser visto pelos seus olhos. Muito bem, nós temos trabalhado um tema. Esse tema tem sido abordado já há alguns encontros, e cada encontro trabalhamos um subtema. O tema geral é o triunfo. Mas por quê, pastor? Porque estamos abordando as horas, para ser mais preciso, os dias que antecedem a crucificação e a ressurreição de Cristo Jesus, a saber, a celebração, então, da Páscoa cristã. Cristo está vivo. E estamos pegando de forma bem cronológica os fatos mais importantes, como os evangelistas têm abordado, de forma especial, o evangelista João. Nós já falamos da etapa onde Cristo lava os pés de seus discípulos, e agora nós vamos dar continuidade exatamente ao findar o momento do lavar pés. Muito bem, eu quero ler contigo João capítulo 13, verso 12 a 20, e vamos ter a temática compreendendo melhor. Diz assim um texto bíblico: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, graças te damos. Toma, Deus, esse ambiente, e que a tua mensagem seja anunciada para a glória do teu nome, e é nesse nome que nós oramos, agradecidos, no nome de Cristo Jesus, amém. Nós já falamos nesta semana, no domingo, sobre esta passagem, ou seja, a passagem que antecedia esse fato agora. Nós falamos duas grandes verdades. Falamos que há um só exemplo, Cristo, e falamos também sobre compreender quem é Cristo. Mas existem outras lições. Precisamos compreender quem Jesus é e o que Ele fez por nós, para compreendermos quem nós somos agora. É necessário olhar para Cristo, para entender quem nós somos. E na sequência, eu quero
trabalhar contigo, compreendendo quem somos em Cristo. Olha só o que diz o texto bíblico. Nossa identidade como cristão, como crente em Cristo Jesus, como aqueles que são de Cristo. Você é de Cristo? Há alguma dúvida disso? Se você foi alcançado pelo Evangelho da Graça, e esta mesma graça te chamou pelo nome, você respondeu com o coração aberto, e tendo feito o seu Senhor e Salvador, você é de Cristo. Então, ele diz assim, o texto bíblico: eu, portanto, vosso Senhor e Mestre, vos dei um exemplo, que vos também deveis fazer assim, como eu vos fiz. Isso não quer dizer que devamos inaugurar agora um sacramento, uma outra ordenança de lavar o pé um do outro. Não é isso. Cristo não está dizendo que deveríamos lavar os pés uns dos outros. Não é isso. Não. Isso é apenas um exemplo, e nós somos chamados a viver esse ensinamento, esse princípio, de forma genuína. E olha só que coisa interessante, que causa um outro princípio. Permita-me reler o texto. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Esse é um dito das expressões em verdade, em verdade. Quando escrevemos algo, nós temos várias formas de expressar ênfase. Às vezes você grifa, às vezes você coloca em caixa alta, às vezes você circula. Algumas ações do nosso teclado, algumas ações que nós temos ali no Word, por exemplo, você consegue colocar em itálico para chamar a atenção. É assim ou não é? Sim, gente. As mais experientes pegam uma caneta ali e passa a caneta, vai marcando com uma cor, pode ser verde. E a literatura hebraica também tem isso. Essa ênfase é a expressão de repetição. Quando nós olhamos para esta repetição, em verdade vos digo, isso expressa a ideia seguinte: acredite naquilo que eu vou falar. Preste atenção, isso que eu vou dizer vai acontecer, não é algo em vão, não é uma ameaça sem razão. Olhe para as minhas palavras. E tudo o que Jesus diz é importante, mas ele quis salientar exatamente isto. Ele quis introduzir algo importante. E o que há de importante para nós aqui? O que é de importante? Se ele é meu mestre, seu mestre, então serei o seu aprendiz, buscarei aprender dele e aprender com ele. Se ele é o meu Senhor, se ele é o teu Senhor, então, sendo servo, buscarei representá-lo. Se entendemos esses dois princípios, começaremos a pensar sobre nós e a nossa maneira de viver. Se ele é o Senhor, eu preciso aprender dele. Se ele é o mestre, é ele que nos ensina. Se ele é Salvador, então buscarei representá-lo aqui nesta terra. Não tem para onde fugir. A ideia de autoimagem, ela mudará. Veremos a nós mesmos agora como discípulos e servos de Cristo. Você não é mais você. Você é um discípulo de Cristo. Você é um servo do Altíssimo. Nossa mente deve ser instruída por sermos, então, servos de Deus e aprendizes do Senhor. Guarde no coração o que o apóstolo Paulo disse: não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, não somos nós, não nos pertencemos, a nossa vida não é nossa. Quando falamos que Cristo habita em nós, isso é a ideia de propriedade.
nós pertencemos a Ele. Está entendendo isto? Somos servos de Cristo. Não sou mais de mim mesmo. É o primeiro princípio da vida cristã. Há um documento antigo da fé cristã que diz assim: eu, com corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, não sou mais de mim mesmo, porém pertenço ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que com precioso sangue me purificou completamente dos meus pecados. Essa é a realidade que deve nos fornecer uma nova autoimagem. Eu não sei o que você pensa de você, eu não sei o que você acha de você, eu não sei o que as pessoas acham de você, mas uma coisa é certa: o que vale é que o Cristo ressurreto acha de mim, o que Cristo acha de você. Jesus não veio para completar a nossa vida, Jesus não veio para ajudar a organizá-la melhor. Pode ser que você pense isso: eu tenho um vazio, vou... Não é isso. Ele é o nosso dono, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos dar um novo propósito, de vivermos para Ele. Não temos, ou não deveríamos ter força sobre a nossa própria vontade. Ele veio para torná-lo um feliz escravo da graça, que descobriu que o seu serviço é uma perfeita liberdade. É compreender que agora finalmente conseguiremos aprender a viver. Por quê? Porque Cristo nos libertou. Cristo perguntou para eles: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Todos nós nos deparamos com situações, sejam grandes, sejam triviais, que requerem nossa humildade, caso desejemos servir a Cristo. Todos os momentos é o momento para servir a Cristo. Todos os momentos é o momento para servir o próximo. O mesmo ocorre com frequência com pessoas difíceis. Já lidou com uma pessoa difícil? No seu trabalho? Na sua faculdade? Na sua vizinhança? E às vezes até dentro da sua casa? Aí eu pergunto: por que simplesmente não falamos e pensamos assim: por que eu deveria servi-la? Por que eu deveria me ajoelhar perante elas? Essas pessoas não merecem. Agora eu pergunto: Simão Pedro merecia? O que você acha? Você acha que Simão merecia que o nosso Senhor, o Deus homem, se ajoelhasse diante dele, sabendo que o próprio Simão, Cristo sabia, ele é conhecedor de todas as coisas, ele tinha todo o entendimento, e contém todo o entendimento, sabia que Simão iria, simplesmente negá-lo? Simão merecia que Jesus lavasse o seu pé? Judas merecia? Não mesmo. E vou te falar uma grande verdade: nós também não merecíamos, mas Ele veio para servir. Ele veio e nos serviu na cruz. Essa passagem nos ensina que, como servo, precisamos compreender melhor o que Cristo fez. Precisamos compreender melhor o que é o Evangelho. Precisamos compreender melhor o que é viver para Cristo. Precisamos compreender melhor o que é entregar a vida a Cristo. Estamos fazendo o que às vezes fazemos na nossa vida. Não compreendemos, mas vamos tocando, vamos fazendo, vamos agindo. Ainda assim, o Filho de Deus humilhou-se para nos resgatar, e Ele nos purificou da sujeira de nossos pecados. Comprou-nos com o seu sangue. Não somos mais de nós mesmos, e sim dele. E quando começarmos a enxergar isso claramente, aprenderemos a pensar como Paulo. Olha o que Paulo escreve.
Primeiro a igreja de Tessalônica, depois a igreja de Corinto. Diz assim: estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Nós somos vossos servos por amor de Jesus. Teríamos a coragem de falar isto para outras pessoas? Paulo está dizendo aos crentes lá em Tessalônica o seguinte: não estou pronto somente a pregar o Evangelho, eu estou pronto a morrer por causa de vocês. Paulo diz aos crentes em Corinto, e olha que tipo de crente vivia lá em Corinto, uma igreja problemática, mas ele diz: vossos servos, por amor de Jesus. Você consegue servir ao seu irmão por amor a Cristo? Qual é o tipo de serviço, de servidão você tem prestado ao corpo de Cristo? Cristo, ao enxugar os pés, porque já tinha lavado os pés dos discípulos, ele senta, tirando então aquela toalha, aquele pano, ele senta e pergunta: compreendeis? Em outras palavras, vocês estão entendendo o que eu fiz? Cristo estava dramatizando, estava encenando, é como se fosse uma parábola viva. Cristo estava trazendo uma instrução para dizer exatamente o que precisamos entender. Servos, isso é o que nós somos agora, servos, e não senhores. Há um evangelho de senhorio aí fora, onde querem mandar em Deus, querem fazer com que Deus seja o nosso serviçal. Isso é um falso evangelho. O evangelho de Cristo é o evangelho que temos uma cruz e temos um Senhor sobre nós. Não muito tempo, o sacrifício e o serviço estavam entre as primeiras palavras que os recém-convertidos aprendiam. Aprendiam sobre cruz, aprendiam sobre o serviço cristão, mas disso não se fala mais. Não há mais nos livros de vida cristã o sacrifício, a dedicação, o empenho. É raro você ler um livro que trabalha sobre isto. Ao contrário, nós somos levados com ensinamento sobre o Evangelho, um Evangelho que não causa problema para o nosso coração, um Evangelho de acomodação, um Evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem servidão. Muitos que estão chegando na fé agora são levados a acreditar que estão sendo treinados para serem líderes do amanhã ou para ter uma vida melhor. O Evangelho nunca foi uma proposta de vida melhor nesta terra, mas de servidão a Deus e uns aos outros. Quer me seguir? Toma aqui o seu ingresso, uma cruz. Quer me honrar? Viva até a morte chegar no seu coração, com o Evangelho sendo pregado. Precisamos ter nossos pensamentos profundamente renovados, irmãos. Somos também discípulos do Mestre e, portanto, seus representantes. Somos chamados a dar visível expressão dos ensinamentos de Cristo. A impressão que a sociedade tem sobre Jesus, de onde vem? Vem da nossa vida. Nós somos representantes de Cristo. E é por meio da nossa vida que o Evangelho é visto. É por meio da nossa vida que o Evangelho é pregado, sem falar. Jesus anuncia esse princípio, entre aspas, em verdade, ao dizer: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você já entrou num ambiente onde havia uma pessoa muito cheirosa, perfumada,
e ali a pessoa te abraça, e depois você percebe que aquele perfume deixou um rastro de bom aroma, que de repente quando você voltou naquele ambiente ainda tinha aquele aroma gostoso, as pessoas notam e falam assim, que cheiro bom. Nós precisamos ter, não um aroma como esse, isso não quer dizer que seja ruim, é bom, eu gosto, mas nós precisamos ter o aroma de Cristo, porque aquele aroma, esse aroma, melhor dizendo, o de Cristo, ele há de permanecer quando não estivermos mais lá. Esse é o legado que deixaremos, legado de testemunho de fé. A vida tem exalado a humanidade ou a graça de Cristo? A minha vida tem exalado a minha humanidade ou a graça de Cristo? Será que mesmo sem palavras, as pessoas conseguem ver que somos de Cristo? Eu sou servo de Cristo e, portanto, quero servir a você também? Essa é uma expressão da nossa vida? Eu sei que é algo desafiador, sei. Mas, entretanto, escute novamente o Mestre. João capítulo 13, verso 17 diz: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Isso também o mundo espera. Eu quero terminar dizendo o seguinte: devemos compreender o que Cristo fez e quem Ele é, mas também devemos compreender quem somos. Somos seus servos, os seus discípulos. Devemos replicar o que Ele nos ensinou e compreender como abençoar. Você se acha uma pessoa abençoada? Sim ou não? Meu irmão, você está vivo, você é abençoado. Você saiu de onde você está aqui, você é abençoado. Olha o que diz o texto bíblico: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. A ideia aqui não é simplesmente ouvir, mas praticar. Não é simplesmente olhar e saber que existe, mas é praticar. Mas sobre isto, nós trataremos no próximo encontro. Compreendendo como abençoar. Você é abençoado. Se você compreende isso, você precisa compreender também como abençoar vidas. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que nos dê condições de colocar em prática o que nós aprendemos. Feche os seus olhos. Senhor, nós vimos nesta noite que o Senhor nos impulsiona a viver de forma em que lembremos que o Senhor é o Mestre e por isso devemos aprender com o Senhor, e que o Senhor é o Salvador e por isso devemos representá-lo aqui, e que devemos servir uns aos outros, porque o Senhor nos ensinou através da sua atitude. Ó Deus, imploramos o teu favor, imploramos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a abençoar, que o Senhor nos ensine a entender que o Senhor deixou um legado de aprendizado. Nos ensine a viver como servo uns dos outros. Que o amor seja expresso por atitudes, Pai. Que a reverência ao Senhor seja expressa na vida do meu irmão. Toma, meu Deus, como um agente de bênção na vida do meu irmão. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?